Fala amigo entregador, entregadora, tudo bem com você? Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Lembrando você, mais uma vez, logo de cara já peço para você se inscreva no canal, deixe seu joinha, não esquece não, senão depois você esquece e aí você não se inscreve no canal e aí você passa batido e vai perder aí os próximos vídeos, as próximas novidades que eu trago aqui para você aqui no nosso canal Papo de Entregador, tá ok? Bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas perguntam. Quanto que dá para ganhar por dia com o Mercado Livre? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, tá? Muita gente pergunta, várias pessoas perguntam, me perguntam pessoalmente também, quanto que dá para ganhar por dia com o Mercado Livre? Então, vou passar para vocês aqui algumas informações e aí você vai ter uma noção mais ou menos de quanto que a gente consegue tirar por dia trabalhando com as entregas do envio extra do Mercado Livre. Primeiramente, precisamos falar sobre alguns fatores que influenciam nos valores, tá? Existem vários fatores que vão influenciar aí no valor final aí da sua, vamos dizer assim, da sua renda diária, tá ok? A cidade e a região onde você vai trabalhar, tá? A cidade e a região, ela influencia bastante, porque tem cidades que têm uma maior demanda de entrega de pacote. Então, nessas cidades, isso daí vai influenciar bastante. Algumas cidades menores, elas não são tão atendidas assim. Então, se você mora numa cidade muito pequena, que não tem uma demanda muito grande aí de entregas de pacote, vai ser um pouco mais difícil de você pegar aí rotas, né, para estar entregando esses materiais. Então, talvez você vai ter que se deslocar para uma cidade, né, uma cidade vizinha, para que chegue lá, lá você vai coletar esses materiais, tá? Lá você coleta esse material para estar entregando em uma outra área. Então, se você mora numa cidade pequena, isso vai influenciar bastante. Uma coisa que influencia também, pessoal, é a quantidade de entregas que você vai fazer, a quantidade de pacotes que você vai fazer. Tá? Existem dois tipos de entrega. Existe a entrega que é feita no centro logístico, que paga um valor maior, porque você sai com uma quantidade maior de pacotes, e existe também os locais chamados como são conhecidos como agências. São alguns pontos comerciais que são feito uma coleta desse material do centro logístico e entregue nesses locais, nessas agências. E aí, de lá da agência, é feita a distribuição para outros bairros, outras cidades menores. Então, esses pacotes que são deixados nessas agências, as rotas desses locais, elas têm um valor inferior ao do centro logístico. Então, se você for pegar uma rota em agência, já saiba, o valor de agência é bem menor do que o valor pago, né, num centro de distribuição ou num centro logístico. Só para ter uma noção mais ou menos de como funciona, nós estamos no mês de agosto de 2025. Hoje nas agências são entregues uma média de 65 pacotes e é pago mais ou menos um valor entre 112, 118 e 126 reais por rota. São 65 pacotes, tá? Isso pode ter 50 paradas, como pode ter 65 paradas. Então, você tem que ter isso em mente. Não é porque são 65 pacotes que eu vou ter que passar em 65 casas para entregar. Não. Vai ter casos que você vai entregar 3, 4, 5 pacotes. Então, isso facilita, diminui a quantidade de paradas, diminui a quantidade de casas visitadas. Então, isso também pode influenciar. Quanto menos pacote, menos parada você vai fazer, automaticamente o valor pago por essa rota ele é um pouco menor. Já no centro logístico ou no galpão, como o pessoal costuma falar, você vai pegar uma média de 70 a 75 pacotes. Então, você vai ter uma quantidade maior de casas a serem visitadas. Então, como você vai pegar mais pacotes, você vai visitar mais casas, o valor acaba sendo um pouco maior. Aqui na região de São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, é pago o valor entre 172 a 189,90, tá? O valor pago pela rota aí que você vai fazer aí no centro logístico. O valor de entrega, pessoal, é baseado mais ou menos, eu anotei aqui para não esquecer, fica entre R$ 2,29 por pacote a R$ 2,41 por pacote, tá? Então, você tem que ter essa base de R$ 2,29 a R$ 2,41 por pacote. Só que uma coisa que você precisa entender é o seguinte, eu vou fazer uma rota de R$ 171 reais ou R$ 172 reais, eu preciso ter em mente que eu preciso tirar o custo de combustível, tá? Em média, um carro flex hoje, você vai gastar aí em torno de, se você for abastecer no etanol, que é um pouco mais barato,
você vai gastar por dia uma média de 50 a 60 reais por dia. Isso vai depender muito também do local onde você mora até o centro logístico. Então, aqui onde eu moro, até o centro logístico, que fica na cidade vizinha, aqui em Caçapava, eu rodo para ir 25 quilômetros para ir, 25 quilômetros para voltar. Então, só aí eu já gastei 50 quilômetros. Então, eu gasto um pouco mais de combustível justamente por esse deslocamento para eu conseguir carregar o carro para começar a fazer as entregas. Além do custo de combustível, pessoal, você precisa ter em mente que você também vai ter o custo do MEI. Tá? Para você fazer as entregas, você precisa ter um CNPJ, você precisa ter um MEI aberto. Então, você vai pagar mais ou menos aí uma média de R$ 98 por mês. Então já pode arredondar aí para 100. Você vai ter um custo mensal de R$ 100 para você pagar o MEI, para você conseguir trabalhar aí com o Mercado Livre. Tá? Então, além do custo de combustível, tem mais o custo do MEI também que você precisa colocar aí na sua planilha de custos. O que influencia também no valor aí das suas rotas vai ser a sua disponibilidade de turno, né? A disponibilidade de horário, porque você vai ter que fazer alguns turnos aí durante o dia, né? O turno da manhã, o turno da tarde e o turno do vespertino, que é o começo da noite. Então, tem locais que você vai ter 3 rotas por dia, que é na parte da manhã, às 8, entre 8 e 9, depois do almoço, entre 1 e 2 horas, e no finalzinho da tarde, entre 5 e 5 e meia. Então, se você não tiver uma flexibilidade de horário boa para você fazer, você vai fazer uma rota por dia e acabou. Né? Mas em alguns casos você consegue sim fazer uma rota de manhã e uma rota no final da tarde. Então você consegue fazer aí 3 rotas por dia, 3 rotas por dia não, 2 rotas por dia tranquilamente. Então agora vamos falar aí o principal, que todo mundo está querendo saber. Qual que é a média de ganho? Mesmo eu ter falado tudo isso que eu falei para vocês anteriormente, isso vai influenciar muito na questão de valor. Tá? Então não adianta eu tenho uma pessoa que vai fazer 2 rotas por dia, ela vai ganhar o dobro, entendeu? Tem a pessoa que vai fazer uma rota só por dia, ela vai ganhar um valor bem menor. Então, isso vai influenciar muito. Cada região também costuma praticar um valor. Então eu vou passar para você aqui uma média de preço para você ter uma noção mais ou menos de quanto que você vai conseguir tirar aí por dia se você tiver rota todo dia. Isso também influencia, né? Como eu disse em alguns outros vídeos anteriores, até num vídeo anterior eu falo sobre isso, que é o vídeo aí do como fazer para tocar rota no meu aplicativo. Vou deixar para você assim, em algum lugar aqui na tela o card para você clicar aí, porque tem muita gente que reclama que não toca rota no celular dela. Então, a gente ensina, a gente passa alguns macetes para você conseguir que toque mais rotas para você no seu celular. Então, se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui em cima, você clica aí no final do vídeo, você clica aí e assiste esse vídeo também, que vai te ajudar bastante, tá bom? Então, eu vou falar para você aqui uma média, tá? Uma média aí de quanto que você vai tirar por dia trabalhando com o Mercado Livre hoje. Agora eu vou falar para você sobre a média dos ganhos. Como eu falei para você anteriormente, vários fatores vão influenciar essa questão de pagamento, tá? Então, fique sabendo o seguinte, se você faz agência, você vai ganhar de 118, tá? De 118 a 126 por dia. Se você faz galpão ou centro logístico, você vai ganhar aí de 172 a 189,90 por dia. Estamos falando de 65 a 75 pacotes por dia, tá ok? Os motoristas que estão mais ativos, né, os motoristas que conseguem fazer aí 2 rotas por dia, que é o cara que faz de manhã e o cara que faz à tarde, ele vai entregar uma média de 75 a 150 pacotes por dia. E ele vai tirar aí, né, nessas 2 rotas, de R$ 344 até R$ 379,80 em um dia. Então estamos falando de quase R$ 380 por dia, tá ok? Pessoal, é muito importante considerar o seguinte, anotei aqui, eu anoto para não esquecer, que além desses valores que eu passei para vocês, vocês precisam ter em mente que vocês precisam tirar o valor do custo diário de combustível. Então, se estamos falando de 2 rotas por dia, você vai gastar aí R$ 100 por dia de combustível. Porque se em uma rota você gasta uma média de R$ 50 de combustível, 2 rotas serão R$ 100 de combustível. Então, você precisa colocar isso também na sua planilha.
Se você vai fazer uma rota, você vai gastar 50. Se você vai fazer 2 rotas, automaticamente você vai gastar R$ 100 de combustível. Para quem roda muito, né, para quem faz aí mais de uma rota por dia, precisa criar algumas estratégias de otimizar essas rotas, tá? Então, hoje existem aplicativos aí como o Circuit, que facilitam a otimização da sua rota, por mais que o aplicativo do Mercado Livre, ele é um aplicativo, ele é ótimo o aplicativo, né? Ele tem um mapinha, tudo certinho ali, mas se você conseguir um aplicativo que vá otimizar essa rota para você, vai ficar melhor ainda, tá? Então, procure, você que vai fazer, né? Tanto você que vai fazer aí uma rota ou 2 rotas por dia, tenta utilizar algum aplicativo para que otimize essa rota para você, para que você gaste menos combustível, né? E o seu lucro fique aí um pouquinho acima dos que não utilizam aplicativo nenhum. Então, a recomendação é: utilize aplicativo de otimização de rota. Isso vai te ajudar no final do dia a economizar combustível e ter um lucro maior no final do dia. Mas é isso, pessoal. Não tem como a gente considerar um valor fixo diário justamente por isso, tá? Porque a gente não sabe se a pessoa vai conseguir pegar uma rota, se ela vai conseguir pegar 2, se ela vai conseguir pegar agência, ou se ela vai conseguir pegar galpão. Então não dá para saber, porque cada região tem um valor e cada local tem a sua demanda. Então tem lugar que tem demanda demais, sabe? Precisa de muito motorista e tá faltando motorista. Então automaticamente você vai pegar mais rota. Então a média, tá? A média que a gente fala aí é de R$ 175 por dia, para ter uma noção, né? Aí para você ter uma noção se você quer começar, se você está procurando aí ter alguma coisa para agregar na sua renda. Então a média é essa, é R$ 175 aí por dia que você vai tirar fazendo as suas rotas pelo Mercado Livre. Pessoal, o que eu falo e o que eu aconselho a todos vocês é: muito cuidado com essas pessoas que fazem vídeos, que colocam vídeo aqui no YouTube falando: ah, você pode tirar R$ 500 por dia. Ah, você pode não sei o quê. Ah, você vai... Não caia nessa, tá? Não caia nessa. Por quê? É muito difícil você conseguir tirar R$ 500 por dia, a não ser que você tenha um utilitário, uma Fiorino, uma Kangoo, ou um carro que seja utilitário, porque o utilitário ele vai pagar um valor um pouco maior, né? Só que assim, a demanda de trabalho vai ser muito maior, porque você tem um carro maior, você tem uma quantidade muito maior de pacotes, uma quantidade muito maior de entregas. Então, sucessivamente, você vai ter aí uma renda um pouco maior. Só que o seu custo é maior, você vai gastar muito mais combustível para fazer isso. Então, você precisa saber isso. Muito cuidado com quem fala: ganhe R$ 500 por dia trabalhando com o Mercado Livre, saia do CLT e venha ser entregador. Não caia nessa, tá? Não caia nessa, porque isso aí é papo furado. Então, eu sou bem realista, eu falo para vocês, porque quando eu fui iniciar no Mercado Livre, eu procurei saber sobre isso, tá? Então, muita gente prega isso porque tá querendo acesso, tá querendo clique aqui no YouTube, mas não caia nessa, tá? A média aí que você consegue chegar foi aquela que eu falei para vocês aqui, de no máximo R$ 379,80 por dia. Isso está muito longe de 500. Tá muito longe de 500. Então, não caia nessa, ok? Um outro cuidado que eu peço para você também, você precisa ter, é muito cuidado com as pessoas que falam que trabalhar com entregas não compensa, tá? Muito cuidado com isso, porque hoje a concorrência nesse meio, ela é desleal, tá? Ela é desleal. Por que eu falo para você? Porque quanto menos entregadores, mais demanda de trabalho tem, né? Você tá entendendo? Quanto mais gente trabalhando, menos trabalho vai ter para os entregadores. Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Hoje tem outras formas de você, tem várias plataformas, gente. Tem várias, vou trazer um vídeo para vocês aqui falando de outras plataformas que você vai conseguir ganhar dinheiro também. Então não precisa ter essa conversa. Não vá trabalhar com o Mercado Livre porque não compensa. Compensa sim. Não vai trabalhar com entregas porque é só prejuízo. Tudo que você vai fazer, se você vai trabalhar por conta própria, você vai ter custo. Então, você precisa saber que trabalhar com entregas compensa sim. Você não tem chefe na sua cabeça, você não tem cobrança de questão de horário, que você tem que começar 8 horas e tem que terminar 11 horas, que senão vai dar problema. Não.
você faz o seu horário, você tem sim um horário especificado pelo Mercado Livre de prazo para fazer essas entregas, mas não tem aquela cobrança em cima, né, que tem, por exemplo, um CLT, que tem supervisor em cima, coordenador em cima. Então não tem nada disso. Você vai lá, você carrega o seu carro, você sai para fazer as suas entregas. Se você quiser parar para almoçar, você para, almoça, volta a fazer as suas entregas, desde que você esteja dentro daquele cronograma de horário para que seja feito as suas entregas. Então, eu falo para você com toda certeza, trabalhar com Mercado Livre ou com entregas em Mercado Livre, Shopee, Log, Amazon, compensa sim, tá? Falo para você que compensa sim. Então é isso, pessoal. Eu acredito que eu consegui passar para vocês aqui, né, mais ou menos como que funciona essa questão de valor, porque, como eu disse, demanda de muitas coisas: região, quantidade de rotas, quantidade de entregas, quantidade de paradas, a distância que você vai estar, né, trabalhando. Então, isso vai influenciar muito no valor. Então, eu acredito que eu consegui passar para vocês aí uma média mais ou menos. E então, vamos dizer que fica entre R$ 172 até R$ 380 por dia, tá ok? Mais uma vez, agradeço você por estar aqui junto com a gente. Peço para você mais uma vez, curta esse vídeo, se inscreva no canal, isso conta muito, isso faz com que o YouTube entregue o conteúdo, né, para mais pessoas que estão interessadas nesse assunto. Eu vejo que muita gente assiste, né, mas não curte, não se inscreve no canal. Então peço para vocês, eu não peço nada, não peço dinheiro, não peço nada. A única coisa que eu peço para você é que clique aí agora no curtir, curta esse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho para os próximos vídeos, tá ok? Muito obrigado mais uma vez. Fica aqui, vou deixar aqui também o nosso Instagram, segue a gente aí no Instagram e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!